O que você realmente precisa para ser um personal trainer? Será que existe um curso de um ano? E esse curso, se ele existir, será que deixa em xeque os personagens que estão mais tempo no mercado? Atualmente no Brasil, para você ser um personal trainer, você primeiro precisa ser formado em bacharel em educação física. Para você entender melhor, temos a licenciatura, que dura 3 anos, e aí você precisa fazer mais um ano para completar o bacharel. Ou seja, você precisa de 4 anos para se formar em educação física. E algumas pessoas demoram mais. Depois dos 4 anos, você já pegou o seu diploma, você precisa ter o CREF. O CREF é o Conselho Regional de Educação Física. Cada profissão tem o seu CREF. E o CREF é o que regulamenta atualmente a área da educação física. Então, depois da sua formação em bacharel, você vai pegar o seu diploma, vai até o CREF, faz o cadastro, paga a anuidade. E aí sim, você pode ser um personal trainer. Mas estão falando agora sobre um curso de um ano para personal trainer. Será que vai existir esse curso? Galera, eu escuto sobre essa formação de um ano para a área de personal, para a área de academia, desde a minha época da faculdade. Isso já faz 15 anos, tá? E por que surgem muito esses boatos, essas fofocas? Primeiro porque lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, alguns países da Europa, para você ser um personal trainer, você faz um curso. Normalmente o curso é de 6 meses. E aí você já pode atuar como personal trainer, né? Somente no Brasil você precisa ter 4 anos aí de estudos para ser um personal trainer. A segunda coisa é que o CREF ele foi criado em 1998, ele é muito recente. Para vocês terem uma ideia, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ele foi criado em 1933, se eu não me engano. Eles estão muito mais tempo aí pagando anuidades. Mas o que acontece? Em 1998, os profissionais que já atuavam, principalmente na área dos esportes, eles não precisavam ter uma formação em educação física. Eles conseguiram ter um CREF provisionado. Se eu não me engano, eles fizeram um curso e aí eles foram liberados a atuar dentro da área que eles já atuavam. Eles não poderiam atuar em outras áreas, apenas na área que eles já estavam atuando. E aí, ano passado, surgiu a Lei Geral do Esporte, a Lei número 14.597, que foi promulgada, dia 14 de junho de 2023. E basicamente o que acontece nessa lei? Nessa lei, por exemplo, ela diz que atletas de futebol que atuaram dentro do profissional por mais de 7 anos, eles podem ser treinadores ou técnicos de futebol, fazendo o curso da CBF de um ano. E aí, alguns atletas de outros esportes também começaram a mostrar interesse em querer ser treinadores e técnicos. Então, imagina que o jogador de vôlei que atuou por muito tempo dentro do profissional, ele também quer participar como treinador, como técnico, então ele teria que fazer um curso do comitê de vôlei, alguma coisa assim, por exemplo. E aí, se você pegar os fisiculturistas, eles atuariam dentro da área da musculação, ou logo seriam personal trainers. E aí, essa lei criou essa brecha para a criação de um curso, de um possível curso para um personal trainer, né? Então, ainda não existe nenhum curso, também não existe interesse por parte dos órgãos responsáveis do fisiculturismo em criar essa lei, tirando o CBF, que já existe o curso para ser treinador. O grande problema disso, essa é a minha opinião, tá? O que eu vejo como grande problema são as faculdades de educação física, ou o MEC ou o CREF, eu não sei quem que regula quem que cria as grades de aulas, porque na minha visão acho que poderiam criar 2 cursos diferentes, né? Então, eu lembro que na minha licenciatura eu tive aulas como ginástica olímpica e natação, coisas que eu sabia que eu não iria atuar. Preciso de uma formação, preciso de um preparo muito maior para ser um professor de ginástica olímpica. Por saber que eu não iria atuar dentro daquilo, aquele curso para mim parecia ser um fardo muito grande. Eu estava perdendo dinheiro, perdendo meu tempo, e eu poderia estar aproveitando para estudar outras coisas que é muito mais importante para a minha carreira de personal trainer, por exemplo, né? Como marketing, como finanças, que isso aí eu tive que desenvolver depois. De repente pode ser até interessante eu fazer um curso aí para vocês. Mas se existe um curso para ser personal trainer, né, que um curso tecnólogo de um ano, será que deixa a minha profissão em xeque? Será que eu vou perder alunos? Será que vai cair o nível? Eu vi muitos comentários nas redes sociais falando exatamente sobre isso. E ao meu ver, a minha preocupação com isso
É zero. Por quê? Porque o aluno, quando está procurando um personal, se ele está procurando por qualidade e não por dinheiro, ele vai ficar muito mais tempo comigo. Eu tenho alunos que têm 9 anos, 10 anos comigo. Tem mais tempo comigo do que os meus relacionamentos. Então a minha preocupação com esse curso, se caso ele exista, é nenhum. Não tenho que me preocupar com isso, tenho que focar mesmo em atender bem meus alunos. Na minha visão, o que é realmente importante para ser um excelente personal trainer, para sempre ter alunos, primeiro é acordar cedo e dormir tarde. O que isso quer dizer? Não tem corpo mole. Quando você entender que a sua profissão, a sua carreira agora só depende de você, você está sempre estudando, você está buscando alunos novos, você está fazendo seu marketing pessoal, você está cuidando das finanças, você entender que aquilo só depende de você, vai ficar muito mais fácil. E para isso você vai ter que acordar cedo e vai ter que dormir tarde. E não é só para dar aula, é para muito mais que isso. A segunda coisa é relacionamento. Ter bons contatos e boas parcerias. Principalmente se você está no começo da sua carreira. Se você tiver no início da sua carreira, se tiver algum personal, alguém que você se inspira, alguém que você almeja, fala, poxa, eu quero ser aquele cara daqui a 5, 10 anos. Quando você encontrar alguém nesse nível, você tem que fazer contatos, você tem que fazer a sua rede de network. Isso é importante para você conquistar novos alunos, para ter novos conhecimentos e possivelmente abrir novas janelas. Com o passar dos anos, você vai crescendo, essa rede muda. Você passa a ajudar os outros e não os outros começam a te ajudar tanto. E isso é super bom, isso é super importante e é normal. Quando eu estava no início de carreira, eu tinha alguns personagens que eu via e eu ficava em cima deles, saber o que eles liam, saber como que eles atendiam os alunos, o que eles estavam estudando, o que eles fizeram no início, qual que era a pós-graduação que eles iam atrás. Eu queria entender como que eles chegaram naquele nível, como eles sempre tinham alunos, como que eles conseguiam conquistar tantas coisas sendo um personal trainer. Isso fez muita diferença no início da minha carreira, principalmente. Tá? E a terceira coisa, que é fundamental, isso eu diria para todas as profissões, é o atendimento. Se você lida com pessoas, o atendimento é fundamental. Você pode ser o cara da biomecânica, o cara da fisiologia. Você pode entender tudo sobre preparação física, sobre treinamento. Se o seu atendimento é ruim, não vai adiantar de nada. Saber como atender bem muda tudo. Se você vai para uma viagem, uma cidade nova, um país novo, chega lá e o atendimento é péssimo, você vai até falar, nossa, os lugares são bonitos, mas as pessoas, péssimas. E a mesma coisa vale para a sua profissão. Se você tem um bom conhecimento, mas seu atendimento não for bom, e isso é treinável, não vai adiantar de nada. Então, ter um bom atendimento, fazer bons contatos, acordar cedo e dormir tarde. Obrigado por assistir até o final. Bons treinos!